Nossa atividade hoje, pessoal, ela é simples, tá? Ela é produção textual. A gente estava acostumado a trabalhar a produção textual uma vez por semana, né? Em sala de aula. Já está com 2 semanas que a gente trabalha em interpretação de texto, né? E um pouquinho de gramática com adjetivos. Então, hoje, eu só vou passar aqui um pouquinho sobre a atividade, vou dar uma ajudinha para vocês sobre a atividade. Queria muito que vocês prestassem atenção para fazer direitinho, tá? Vocês vão, ó, vocês vão, na atividade de hoje, escrever um conto, né? Que foi o que a gente viu na nossa penúltima aula. Na atividade, eu coloquei para vocês algumas sugestões. Então, vocês vão poder escolher entre gravar um conto de amor, um conto de terror e um conto policial. E aí eu coloquei já uma base para vocês terem, para vocês seguirem, certo? Então, por exemplo, ó, no conto de amor, você vai contar a história de dois personagens principais, Nanda e Dinho, certo? Nanda e Dinho estudam na mesma escola, em turmas diferentes. Eles têm 16 anos. A Nanda mora com os pais em um apartamento na Zona Sul e Dinho mora com a avó em uma comunidade carente. Dinho tem bolsa de estudos e é um dos melhores alunos de toda a escola. Pratica esportes e faz parte de um grupo de conscientização ecológica. Nanda é voluntária em um projeto social da comunidade em que Dinho mora. Os dois se apaixonam, mas terão que enfrentar grandes dificuldades para ficar juntos. Então, essas daqui são as características dos personagens. Tá bom? Você tem que escrever uma história baseada nessas características aqui. Se você escolher fazer a história de amor, né? O conto de amor. Então você tem que ter que a Nanda e o Dinho e as características deles tem que ser essas aqui, tá? Aí eu dei aqui o início da história para vocês. Não é obrigatório vocês usarem esse início aqui, tá? Não é obrigatório, mas se vocês quiserem pode usar que vai facilitar para vocês continuarem escrevendo. Lembrando que o início é esse aqui, eu vou até deixar em vermelho para vocês não esquecerem. Início da história. Então, assim, ó, a história da Nanda e do Dinho vai começar assim, ó. Nanda acordou cedo naquela manhã e já estava a caminho da comunidade, quando encontrou Dinho. Não era a primeira vez que ela via aquele menino. Ambos estudavam na mesma escola, mas nunca conversaram antes. Então, esse aqui é o início da história, né? Nosso conto de amor aqui, se você escolher fazer o conto de amor. Se você quiser escolher fazer o conto de terror, a gente tem também as características que vocês têm que se basear, tá? Então tá aqui, ó. No conto de terror, os personagens principais vão ser o Betão, o Mano, a Bia, a Paulinha e a Vivi. Os 5 amigos vão passar o fim de semana em uma casa de praia, mas está muito frio e chuvoso. A casa fica em uma área isolada e distante da cidade. Os 5 amigos resolveram fazer uma brincadeira que termina em uma série de acontecimentos estranhos. Certo? Então, esse aqui é o conto de terror. Tá aqui as características e tá aqui os personagens principais. Aqui, pessoal, é o início da história. Eu vou marcar em vermelho para vocês copiarem no caderno, tá? Ó, o início da história do conto de terror. Já era tarde da noite. Lembrem sempre do parágrafo, tá? Já era tarde da noite quando os 5 amigos conseguiram chegar à casa que o pai de Bia tinha alugado. A casa ficava num lugar isolado da Praia do Silêncio e era uma casa enorme. Gente, mais uma vez, vocês só usam esse início aqui, ó, se vocês quiserem. Vocês podem inventar outra história, né? Mas tem que ser baseada nessas características aqui que o texto deu, certo? Que a minha atividade deu. E se você quiser fazer o conto policial, ó, como é que vai ser? Os personagens principais vai ser só Paulo e o assassino.
Paulo é um policial aposentado que se vê envolvido em uma trama de sequestro. O filho do seu melhor amigo, que é um comerciante local, foi sequestrado e os sequestradores deram um prazo de uma semana para a família do rapaz conseguir R$ 1 milhão para o resgate. Então tá aqui os personagens principais do conto policial e as características do conto policial. O início da história tá assim, ó. O início da história é sugerido, tá? Lembrando que é o início sugerido, não precisa ser assim. Se você quiser, pode usar. Havia muitos anos que meu telefone não tocava durante a madrugada. Já não me lembrava mais como era ter que levantar em um pulo e sair correndo para chegar logo ao local de algum crime. Mas desta vez o crime estava próximo, muito próximo. Do outro lado do telefone, ouvi a voz do meu grande amigo. Então, pessoal, aqui a gente já notou que o narrador ele é um personagem. Quem é esse personagem? De acordo com as características, quem é o personagem que está narrando essa história? Viu? Eu não vou dizer. Eu quero que vocês pensem aí. Quem que é personagem? Qual é o personagem que está narrando esse início de história? Certo? Então, pessoal, assim, ó, revisando. Você vai ter que fazer um conto seguindo essas características, certo? Essas características. Você pode escolher qualquer um dos três, tá? Não são os três, é só um. Porém, você tem que seguir essas características. Se você escolher conto de amor, vai ter que fazer a história da Nanda e Nudinho. Lembrando que vocês não podem escrever isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Essa parte, ela não é para ser escrita, tá? São só as características dele. Vocês não podem copiar nada daqui. Só pode copiar o início da história. Aí você continua a sua história. Daqui você não copia nada, só o início e aí você continua. Daqui não copia nada, só o início e aí continua, tá certo? Então é bem simples. Vocês só precisam focar, fazer um texto legal. Vou colocar aqui ó, a quantidade mínima. Como já tem o início aqui, a maioria, né? Já tem suas 3, 4 linhas. Então eu vou colocar no mínimo 20 linhas, contando já com esse início aí, tá? Que a atividade já está dando. Viu? Mas aí se esforcem. Quanto mais vocês fizerem mais, o tio vai gostar. E eu vou tentar ler o conto de cada um, corrigir. Vocês têm que mandar a foto bonitinha para o tio ver, para eu corrigir, tá bom? Se tem algum erro de escrita, se tem algum erro, né, de gramática mesmo, de pontuação, eu vou tentar corrigir. Então, eu preciso que vocês mandem a fotinha bonitinha para o tio corrigir, tá bom? A atividade de hoje é essa. Eu vou estar postando as correções das atividades para vocês aproveitarem o tempo também, se sobrar, para vocês corrigirem as atividades que a gente já viu. E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, eu vou estar no WhatsApp, como sempre, tirando suas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.